Olá, hoje a gente vai desvendar um sistema passo a passo para sair daquela névoa da incerteza financeira e finalmente ter o controle total do próprio dinheiro. E olha, a jornada já começa com uma promessa bem ousada. Pois é, a fonte que a gente analisou garante que dá para chegar lá sem precisar de um salário astronômico ou de sacrifícios extremos. A ideia central é que essa melhora financeira de verdade está ao alcance de todo mundo. E o caminho para isso? Bom, ele é bem mais claro e sistemático do que se imagina. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de muita gente no fim do mês? Ué, para onde foi o dinheiro? É uma sensação bem frustrante, né? Parece que ele simplesmente some. Bom, é exatamente esse problema que a gente começa a resolver agora. A nossa jornada aqui está dividida em 4 partes, bem direto ao ponto. A gente vai desde entender o problema até de fato desenhar um futuro novo, com um plano bem estruturado. Ok, vamos lá. A primeira etapa é essa, reconhecer que muita gente vive numa espécie de confusão financeira. É aquela sensação de estar andando no escuro, sem saber direito para onde ir, sabe? E aqui está o ponto central. Essa falta de conhecimento é o principal motivo para a estagnação financeira. Não saber os próprios números faz com que qualquer plano falhe. Então, o primeiro passo para ter controle é, simplesmente, encarar a realidade dos fatos. Agora a gente entra na parte do diagnóstico. Existem 5 números que, quando a gente junta todos eles, dão um retrato completo da situação financeira de qualquer pessoa. O primeiro deles é a taxa de queima. E o ponto-chave aqui é que a percepção sobre os próprios gastos costuma ser bem menor que a realidade. Achar que se gasta, sei lá, 2.500, quando na verdade são 3.500, é um erro muito comum. Saber esse número de verdade é a base de todo o planejamento. Sem ele, qualquer orçamento é só um palpite. E o cálculo é simples, viu? Não precisa de nenhuma planilha super complexa. É só seguir esses 4 passos para descobrir a verdadeira taxa de queima. Essa margem de 10% no final funciona como uma camada extra de segurança, para cobrir imprevistos e aqueles gastos que sempre escapam. O segundo número é o tamanho do que a fonte chama de buraco negro financeiro. É essencial listar absolutamente todas as dívidas. Colocar tudo no papel traz uma clareza que, acaba com a adivinhação e permite criar um plano de ataque. Encarar esse número total, por mais assustador que pareça, é o que transforma a ansiedade da dívida em um problema que tem começo, meio e fim. O terceiro número mede o nível de segurança. Poupar não é uma questão de ter sido bom ou ruim com dinheiro no mês. Tem que ser um sistema automático. Uma reserva de emergência é o que separa um simples imprevisto de um desastre financeiro completo. Automatizar essa taxa é, na prática, comprar tranquilidade para o futuro. Agora, o quarto número. Pessoas com estabilidade financeira não dependem só do próprio trabalho. Elas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Investir de forma consistente, automática, é o que de fato constrói a riqueza no longo prazo. E por que isso importa tanto? Porque esse é um número que define a velocidade para alcançar a liberdade financeira. É o motor do crescimento. E chegamos ao quinto e último número-chave. Muitas vezes, o maior ralo financeiro de todos passa despercebido, a moradia. É aqui que uma fatia enorme da renda pode estar indo embora, impedindo qualquer avanço. Controlar esse percentual é importantíssimo, porque é a maior alavanca que a maioria das pessoas tem para liberar dinheiro para os outros objetivos. E esse slide aqui mostra o impacto de forma bem clara. Gastar 60% ou mais da renda bruta com moradia cria um estresse financeiro constante. A casa, que deveria ser um porto seguro, acaba virando uma prisão financeira. Muito bem. Com os números todos na mão, a gente vai para a terceira parte, construir o sistema. A ideia agora é transformar todo esse conhecimento num motor de criação de riqueza que funciona sozinho, no piloto automático. Aqui a gente vê uma virada de chave, uma diferença fundamental de mentalidade. Aquela história de guardar o que sobra no fim do mês? Pois é, geralmente não funciona, porque quase nunca sobra nada. O método que dá resultado inverte essa lógica. Pague-se primeiro. E este é o sistema, simples e totalmente automático. As economias e os investimentos acontecem antes de qualquer gasto opcional. O que sobra? Bom, o que sobra pode ser usado livremente, sem aquela ansiedade ou culpa. E para a parte dos investimentos, a fonte sugere 2 estratégias bem acessíveis. Uma mais segura, que mistura títulos do governo, o Tesouro Direto, com o fundo que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A outra, para quem busca mais retorno e aceita mais risco, diversifica em ações individuais, nesse mesmo fundo americano e também em Bitcoin.
Chegamos na seção final, a que conecta tudo isso. O objetivo aqui não é só acumular números, mas usar o dinheiro como uma ferramenta para construir uma vida que tenha significado, que tenha um propósito. O objetivo concreto é o tal do ponto de cruzamento. Esse é o ponto da independência financeira, aquele momento em que trabalhar por dinheiro se torna uma escolha e não mais uma necessidade. É a liberdade de decidir o que fazer com o próprio tempo. E o poder das pequenas mudanças é impressionante. Este gráfico mostra como algumas ações intencionais podem acelerar, e muito, o caminho para a liberdade. Cortar despesas e aumentar a renda ao mesmo tempo pode diminuir o tempo necessário em mais de uma década. É incrível! Com o sistema funcionando, começam a surgir novas perguntas. A primeira é sobre definir a própria filosofia financeira. Quais são os valores pessoais que vão guiar as decisões, em vez de só seguir regras genéricas que todo mundo fala? Essa segunda pergunta é interessante porque desafia aquela ideia de que o único caminho é cortar tudo. Ser pão duro ao extremo pode ser ruim. Onde é que um gasto estratégico poderia comprar mais tempo, mais saúde ou mais alegria? E para fechar, a grande questão. Quando as preocupações com dinheiro começam a diminuir, o que vem depois? Quais sonhos, quais projetos ficaram para trás? Essa pergunta abre a porta para a gente poder, enfim, desenhar uma vida rica em todos os sentidos, que vai muito além do saldo bancário.